aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje não se trata de gameplay, tá? Porque eu queria dar uma pausinha na gameplay. E hoje vamos começar a nossa playlist de história. Tô arrumando aqui a câmera. Aqui, pronto, acho que tá legal. E eu queria começar falando hoje sobre um assunto tô aqui que vai fazer mais ou menos uns 20, 30 anos mais ou menos. Uns 25 anos mais ou menos. Que é sobre uma coisa que sempre que eu comecei o canal eu fiquei pensando lá, um dia eu vou falar isso daí. E eu peguei, esse dia eu fiquei dando uma olhada lá sobre como que tá hoje a região de Pripyat. Lá, que pra quem não sabe é uma região da ex-União Soviética, o RSS. Pra quem não estudou história, tá? E eu queria pegar, contar um pouquinho sobre a história de lá, o que aconteceu para aquela cidade fantasma lá, o que é a usina de Chernobyl. E então eu peguei, eu li umas coisas lá, vi algumas matérias de jornais e documentários, tá? E então vamos lá. Então, pega, senta a bunda na cadeirinha bem gostosinha aí, porque vai ficar meio grande esse vídeo, tá? O próximo talvez eu vou tentar fazer do Atari ou se não, como chama aquilo lá? Nossa, esqueci. Da Trégua de Natal, não sei. Eu acho que vai ser do Atari, não sei. Talvez seja. Então, vamos começar do começo? Muito bem. Antes de eu começar a contar a história, vamos dar uma olhada no local. Bom, Chernobyl é um complexo nuclear, uma usina nuclear da Ucrânia. Eram 4 reatores que trabalhavam lá. E começou a usina foi inaugurada com um reator, depois foi com 2 e depois foi chegada de mais um, e por último foi um quarto lá que não estava recebendo manutenção direito, tá? Então só para deixar mais simples lá, a usina começou com um e depois ganhou mais 3 lá. E depois, naquele mesmo local, era para ter mais 2 reatores, ou seja, era para ter ficado com 6 reatores. Tô meio ruim de conta hoje, tá? E então, o que acontecia lá? Aquela usina, ela era responsável por metade da distribuição de energia, né, da Ucrânia, de uma parte da União Soviética, lá, que é o antigo RSS lá, porque eles pensavam vão lá em expandir esse negócio de usina nuclear, porque para quem não sabe, a energia nuclear era uma glória da União Soviética na época. Então eles morriam de medo de ataque lá. Tinha até segurança máxima lá, tinha esses boatos assim. Abaixo, no mapa, já abaixo, tinha uma cidadezinha dos funcionários, chamada de Pripyat. E era uma cidade grande, com quase 50 mil habitantes, mais ou menos. Aí, deixa aí nos comentários pra ver se quem mora em uma cidade que tem mais ou menos esse número, ou passa, ou tem menos. Põe aí nos comentários, tá? E o povo trabalhava lá, a energia era consumida lá. E não era só trabalhadores lá da usina. Tinha outras coisas, tinha centro esportivo, escola, biblioteca, hospitais, várias coisas. Tinha lá, era uma cidadezinha boa para se viver. Logo mais abaixo tinha outra cidadezinha chamada Chernobyl. Acima da usina, mais ou menos 18, 25 quilômetros, era a Bielorrússia. E isso aí tudo tava tava uns 110 quilômetros de Kiev, a capital da Ucrânia. E tudo isso daí fazia parte da antiga União Soviética, o RSS, como eu disse. E eles pediram para um rapaz, numa noite. Essa noite foi a madrugada do dia 26 de abril, se eu não me engano, de 1986.
85 ou 86, não me lembro agora também o ano. E eles tentaram fazer um teste. E foi aí que o desastre aconteceu. O engenheiro Anatoly Jetlov, que eu não tenho como pôr a imagem dele aqui por causa dos direitos autorais da família, tá? Porque mesmo estando em outro país ainda é válido, tá? Ele foi posto pra ficar de vigia, foi pra ser o chefe, o cacique lá da sala de controle do reator 4 da usina de Chernobyl. E eles foram fazer um teste pra cá, se houvesse um ataque na usina, porque eles morreram de medo. Lembrando que ele tá falando do período da Guerra Fria, deu um corte aqui. Ele foi no dia 26 de abril de 1986, tá? Porque o 737 foi em 87, tá? Então tem essa margem assim, tá? Então, e para isso, para entender esse teste, antes de eu falar sobre o que aconteceu no teste, vamos entender como funciona o reator nuclear. Lá vai. Não ri de mim não, tá? Vai ser meio michuruquinha a explicação aqui, mas vai ser mais ou menos isso. Como funcionava o reator nuclear daquela época? Ele tinha uma tampa em cima, uma tampa enorme, mais ou menos o tamanho do meu quarto aqui, tá? Em que abaixo dela tinha um poço, que inclusive nessa parte de engenharia nuclear ele é chamado de poço, tá? E abaixo dela tem 1661 canais de urânio combustível lá, que desce até o núcleo do reator. Lá embaixo, lá no fundo do fosso, tem um enorme piscinão de água como entrada, que é onde a bomba bombeia a água lá pra dentro. E o urânio, a quebra de átomos do urânio forma calor. E esse calor, ele é muito intenso, fazendo a água evaporar. E essa água sobe por canos. Esse vapor, ele é tão forte, mas tão forte, que ele consegue mover turbina do tamanho de um prédio de 4 andares. E ela, fazendo isso daí, a turbina gira e gera energia que é distribuída depois. E para controlar tudo isso daí, porque não pode deixar solto isso daí, ele tem mais ou menos uns 200, tem 210 barras feitas de boro para controlar essa energia aí. Se as barras de boro forem erguidas, a energia aumenta. Se for retirado por completo, acabou, não tem mais freio. E aí, agora vamos pro teste. Como funcionava o teste? Eles iriam desligar o sistema de resfriamento do reator, que era ao mesmo tempo a água, tá? Iam desligar o sistema de segurança e o reator, nossa, eu tô ruim hoje. E as bombas de água a diesel iria começar a jogar água para dentro, porque se houvesse um ataque, sei lá, podia ficar sem energia, mas o reator tinha de continuar funcionando, porque senão ele derretia por dentro. E aí então o que aconteceu? O Jetlov, ele fala lá que ele era um mala, lá, ele xingava, falava lá, não, vou fazer esse teste aí, vocês querendo ou não. E ele pegou, deu início ao teste. E aí a energia do reator caiu muito. Ela começou a cair demais. E aí então a primeira reação foi fazer o que? Subir as barras de boro para ver se isso precisava ter. Porque a energia tinha de estar pelo menos 50 a 25% de energia. Ela caiu para 13. Depois zerou. O reator parou de funcionar. E aí então, o que aconteceu? Eles não poderiam deixar daquele jeito. Eles tinham de pegar e fazer isso daí. Ele pegou, subiu as barras de
bora lá. E aí começou a ter muita energia, ter energia demais lá. E nisso daí, o reator também começa a esquentar mais, certo? Só que a primeira reação quando você tem isso daí é voltar às hastes. Só que um erro de projeto desse reator colocou grafite na barra de boro, lá nas pontas das barras de boro, e que nesse grafite que pegou o boro lá que estava protegendo o grafite, pegou, foi, não sei, carbonizou, alguma coisa aconteceu lá dentro, lá, e nisso daí que ele tocou na água, fez uma reação em cadeia, fazendo ele ficar muito vezes maior, que resultou no que? Na explosão, que ocorreu a 1h da madrugada, 21 minutos e 32 segundos na hora local lá. As pessoas estavam dormindo em Pripyat e tinha outras pessoas vendo uma atração turística à noite lá. E tinha, inclusive tem até um documentário que eu vi que um ex-engenheiro lá, que eu acho que deve ter, ele eu acho que morreu lá, e ele me pegou, viu um monte de partículas subindo lá. Ele me pegou, falou lá que parecia um arco-íris e falou que era lindo de se ver. Credo, um monte de partículas radioativas indo para as nuvens. E nisso daí começou a pegar fogo. E aí então os bombeiros foram chamados imediatamente. Jogaram toneladas, litros e litros de água. E eles não estavam usando equipamento de proteção. O que aconteceu? Todos morreram nos dias seguintes. A roupa deles, lá teve um youtuber local lá, se eu não me engano, ou um norte-americano, não me lembro, que foi atrás da roupa desses bombeiros aí, que eles pegavam lá. À medida que eles iam chegando e que eles iam morrendo, o povo ia jogando todas as roupas do contaminado num canto do hospital. Ele foi nesse hospital e achou as roupas lá. Se medir lá, vai estar muito a mais do que o ser humano comporta. Depois eu posso fazer um vídeo aqui de química, mostrando um pouquinho aí sobre o que acontece com o nosso corpo quando tem radiação, tá? E também um pouquinho sobre o elemento estável, que é a coisa do urânio, que ele vai decaindo até chegar em chumbo. Mas o que eles fizeram, vamos lá. Infelizmente os bombeiros morreram. Nenhum bombeiro da época sobreviveu. Lá nenhum bombeiro que foi lá apagar o fogo tá vivo hoje. E então eles fizeram o que? Eles não podiam deixar lá, tava escapando radiação. E lá dentro tava pegando fogo, só tinha um controlador do fogo de fora. Então o que aconteceu lá? No dia seguinte, um cara já pegou, falou com um fotógrafo. E ele era amigo de um piloto de helicóptero. E ele falou lá. E ele falou, sabe o que? Lá na usina de Chernobyl teve uma explosão. E eles vão lá pegar o helicóptero, fazer umas filmagens e capturar umas fotos lá. E eu vou tentar por agora a primeira foto do acidente. Tá, gente? A foto mesmo, preto e branco, mostrando lá. Porque na luz do dia revelou o tamanho da catástrofe lá daquele local. Só um minutinho. Tá vindo o estrago aí na luz do dia. Aí, essa daí é uma foto que passou pelo Photoshop, tá? Ela mais ou menos assim. Já a primeira foto mesmo. Opa. Foi essa daqui. Ó, essa fumaça que tá aqui. Tá aqui, ó. Nem vou pôr o facecam porque vai ser rapidinho, ó. Essa fumaça aqui, ela é radiação pura. Ficou 10 minutinhos aí e morreu. Agora vamos voltar lá pra câmera normal. A radiação foi pro céu. E as direções do vento levou a radiação em direção à Europa. Só que só lá na Suécia que eles começaram a detectar que tinha mais radiação do que o normal. E aí, o que aconteceu? Eles pensaram lá, alguma coisa aconteceu no ocidente. Alguma coisa aconteceu, não tá normal não. A gente tá detectando muito nível aqui no contador Geiger. Aqui não tá muito bem não. E aí então eles fizeram o que? Ligaram para a União Soviética. E eles pegaram e falaram lá, não, a gente tá de boa aqui.
aqui aconteceu nada, não. Foi só uma usina nuclear lá que pegou. Começou a soltar mais energia do que deveria, mas já tá tudo bem aqui. Aí é tudo. Aí pronto. Eles deixaram de lado o negócio lá. Primeiro passo para conter a radiação, como eu disse, sei lá, depois que eu fizeram a primeira imagem lá, o primeiro passo era tentar tampar a cratera do do reator. E eles pensaram em o que? Eles pensaram em pegar helicópteros, sobrevoar lá, e os soldados jogar sacos de areia lá, abrir o saco, jogar areia lá e ácido bórico, que ajuda a neutralizar a radiação lá. E no início deu certo lá. No primeiro foram 2 dias assim. No primeiro foram 110 sobrevoo, no outro dia 300, 305 mais ou menos. Mas aí, no início deu certo. Só que aí depois, eles começaram a ver que o fogo pegando lá dentro começou a aumentar de novo. Vou lá. Então começou a trincar em um monte de lugar lá. Naquele lugar lá. E um outro problema surgiu. Eles repararam lá que um problema pequeno daquele tamanho poderia virar em outra catástrofe. Poderia explodir novamente. Muito bem, se eles detectaram muita coisa lá, uma atividade muito ruim lá, e tinha risco de explodir de novo, eles precisaram de fazer alguma coisa, certo? E foi o que eles fizeram. Vamos lá, eles viram lá que uma estruturinha lá um magma lá dentro, que depois eu vou falar pra vocês que como funciona aquilo lá. Ele tava começando, ele tinha risco de descer lá e cair naquela água lá. Então o primeiro passo para evitar aquilo lá, porque senão ia ser uma explosão 10 vezes maior do que a inicial. Minsk, que era a capital da Bielorrússia, ia sumir do mapa. Pra você ver o tamanho da explosão. Aí ia ser a catástrofe nuclear mesmo. E aí então, o que eles pensaram em fazer? Primeiro passo. Mandaram bombeiros lá e drenar aquela água lá. Porque se acontecesse alguma coisa lá, caísse uma estrutura lá, eles ia causar explosão lá. Drenou toda a água. O que aconteceu? Todos os bombeiros, a maioria morreu. Depois eles começaram a ver. Antes disso daí, eles pensaram lá em o que? Vamos dar uma olhada na planta original da usina pra ver se dá pra gente ter acesso a lá. Aí lá. Então eles descobriram um túnel subterrâneo que ligava entre o reator 3 até o 4, em que teoricamente daria pra chegar lá. Eles pegaram e se enfiaram lá dentro, foram exprimidos lá. Pegaram lá um maçarico, fizeram um buraco no reator. E eles encontraram uma estrutura chamada de pé de elefante. Tá? E aí então, depois que eles viram lá o tamanho daquele negócio lá, meu, ferrou. Eles viram lá que o negócio não era pequenininho não. Então eles decidiram de fazer aquilo lá. Então eles pegaram, fizeram esse negócio aí dos bombeiros que eu acabei de falar. E pra piorar, só que pra piorar isso daí, eles também tinha outro problema. Vai lá, logo abaixo de um aquífero. Pra quem não sabe o que é aquífero, ele é como se fosse um bolsão de água gigantesco abaixo do solo, tipo fosse um rio submarino, tá? E então não podia cair nada lá, senão acabou, não ia milhares e milhares de lugares da Ucrânia iam perder água, ia ficar com a água tudo contaminada, mais do que e ainda por cima a terra já estava sendo contaminada. Então eles pensaram no que? Traçaram um novo plano. Chamaram 10.000 mineiros e ligaram para mandar fazer como chama? Um túnel do reator 13 pro número 4 e depois e
tacaram o cimento lá dentro lá, fazendo com que o... Opa, bati aqui. Fazendo que aquela estrutura lá não caísse no aquífero lá. E aí então, o que aconteceu com esses mineiros? A maioria morreu. E nisso daí, eles pensaram, eles começaram a pensar lá no que poderiam fazer para aquilo lá. Então, eles começaram a tacar chumbo lá dentro da cratera para acabar com aquilo lá. Só que teve um problema. O calor foi tanto que derreteu parte do chumbo e mandou o chumbo para a atmosfera. E nisso daí, um monte de pessoas receberam dose de chumbo por causa das chuvas. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a ver que estava na hora de tampar aquilo lá. Mas para isso, eles não precisavam só de dinheiro, eles precisavam de mão de obra. Então eles contrataram não só engenheiros, mas como trabalhadores, reservistas, até professores, lá, milhares de gente que foram apelidados de liquidadores, porque eles tinham de liquidar o problema. Então o que aconteceu lá? Eles pensaram em fazer uma estrutura chamada de sarcófago. Eu vou tentar mostrar lá pra vocês agora. O sarcófago é esse daí, ó. Tá vendo ali pronto aí. Eu não achei uma imagem da construção dele ou dele pronto na época. Eu não achei nenhuma. E ele foi construído pra durar de uns 16 a 50 anos, mais ou menos. Ou até 20, não sei. Não sei, eu nem sei quantos anos faz. Eu não tô muito bom de conta esses dias aí, tá? Mas não se desespere, porque em 2016 foi inaugurado. Pera. Esse sarcófago aqui, tá vendo? Dele aqui já terminado de inaugurar. Eu lembro quando inauguraram ele. Esse daqui eu lembro quando inauguraram ele. Lá até mostrou em jornal, falando lá que inauguraram o novo sarcófago em Chernobyl. E tá vendo? E aí tem uma imagem de dentro dele. Aqui, ó. Por dentro dele. E assim, ó. Tem visita lá, que agora a radiação não tá mais perigosa que nem antigamente lá. E ele foi criado pra ser de 100 até de 50 até 100 anos pra durar. Bastante tempo, né? Vamos voltar pra câmera normal e continuar a história. E aí eu acho que um ano depois, não sei, não me lembro, terminou a construção do sarcófago e aí falam que acabou. Só que não acabou. Tem alguns dados importantes diz aí que eu vou deixar pra depois, porque essa história não acaba aqui. Pripyat, como eu disse, era uma cidade pulsante com quase 50 mil habitantes. Se duvidar, até mais do que isso. Lá tinha biblioteca, palácio da cultura, museu, escola, lá, milhares de moradias lá, centro esportivo, milhares de coisas lá. E mais ou menos 2 dias depois que uns 2 ou se não um dia depois que aconteceu aquilo lá, o governo soviético falou lá: a gente vai ter que tirar aquelas pessoas de lá, porque senão a derrota é certa. Então o que aconteceu? Eles pegaram lá no dia acho que 28, acho, não me lembro. Eles pegaram lá, chegaram 16 mil ônibus, eu acho, pra esvaziar a cidade lá. Os soldados pegaram e falaram lá: ó, a gente veio aqui agora, a gente vai evacuar essa cidade aqui mais ou menos às 2 e pouco da tarde. Pega o que puder e vamos embora. Os moradores não entenderam nada na hora lá. Só que eles obedeceram, né? E nisso daí a cidade virou uma cidade fantasma. Olha lá. A cidade praticamente parou no tempo. Porque, por exemplo, escolas continuam com o livro lá. Inclusive tem uma imagem muito marcante, que inclusive apareceu
como easter egg no Transformers 3, o lado oculto da lua, tá? Apareceu lá numa parte inicial do filme, onde eles foram recuperar uma peça de nave lá da, da Guerra dos Robôs lá em Chernobyl. Eles foram buscar lá e aparece de relance uma imagem lá que é a sala lotada de máscara de gás. Então, o que aconteceu? Eles pegaram. Não, pronto, agora ficou melhor. Eles pegaram e fizeram isso daí, porque foi necessário, porque senão, em uns dois, se duvidar, se passasse mais 3 dias, eles iam receber a dose letal de, de radiação. E aí, acabou. Acabou. E eles iam chegar lá e ia encontrar um monte de cadáver na cidade. Mas, ao mesmo tempo, também virou lá um lugar bem bonito, inclusive hoje. Ele começou a brotar árvore com milhares de metros de altura, tá? Eu vou pôr aqui outras imagens aqui que eu peguei no Google, tá? E também eu vou pegar e mostrar um pouco também sobre o pé de elefante, porque eu esqueci de mostrar pra vocês, tá? Mas inclusive tem também uma parte da história que fala lá que uma parte das pessoas fala lá, opa, vamos tirar da minha casa? Vou não. Vou não, quero ficar aqui. E teve outras pessoas que voltou lá. A pessoa tipo assim, nasci aqui, vivi aqui por um tempo, vou morrer aqui. É mais ou menos isso, tá? Então eles fizeram isso daí. Vou mostrar agora as imagens. Ó, o pé de elefante é essa estrutura aí. Aí que na hora que explodiu lá, juntou lixo radioativo com viga metálica, com areia, com um monte de coisa. Sei lá. Tem outra foto aqui também, mais ou menos da época. Mas o pessoal tá bugado. Aqui ó, mais ou menos da época. Também foi adulterada no Photoshop para dar um pouquinho de cor, porque a imagem era só, a imagem colorida era só nessa época das câmeras, tá? Câmera de filmagem. As de, como chama? De foto não era. Olha, tá aí. Já sobre a cidade. A cidade era mais ou menos assim. Lá eu achei umas fotos bem bacaninhas no Google. Lá é só procurar Chernobyl antigamente, tá? No Google. Você vai encontrar essas fotos mais ou menos assim. Essa cidade é de 70, tá aí a fachada dela. Ela é de 1970. E hoje como ela está? Olha, como eu disse lá, as árvores estão com metros e metros de altura. Olha, inclusive esse parque aqui, ó, que eu acabei de dar o zoom, ele nunca foi inaugurado. Nunca foi inaugurado, por causa disso daí. No dia que aconteceu a explosão, era para ele ser inaugurado. E por aí em Chernobyl, encontrar esses dejetos assim. Por exemplo, aí ó, eu encontrei um. Sabe quando você pesquisa no Google, apareceu um negócio mó aleatório lá? Apareceu isso daí eu peguei lá. Que é algumas coisas deixadas de lado. Por exemplo, isso daí foi usado para limpar lá. Que eu esqueci de falar. Quando for fazer o sarcófago, eles viram que tinha um monte de grafite, ultra radioativo lá. E aí então eles não podiam fazer aquilo lá porque o cimento não ia pegar direito. E aí então o que aconteceu? Mandaram robôs lá. Só que alguma coisa acontecia lá, que eu não sei explicar direito, que os robôs do nada paravam. Vamos lá. Então mandaram os humanos lá. E os apelidados robôs. Eles mesmos fizeram os liquidadores, fizeram os seus trajes de chumbo lá. E foram lá limpar. Só podia dar duas passadas e sair correndo. Não preciso nem falar que quase todo mundo morreu, né? E por causa disso, muitos e muitos liquidadores são esquecidos hoje. Então, muito obrigado. Se você
se você conhece aí, é um parente aí imigrante de algum liquidador, tá? Obrigado, tá? Porque vocês fizeram uma diferença, fizeram com que o desastre não fosse muito maior do que foi. E por ali, naquela região de Pripyat, se encontra estruturas assim, por exemplo, aí é uma garra que lá dá pra limpar o que foi tirado do de lá e o que foi os de construção, o que é resto de tijolo, esse negocinho lá. E a cidade ainda tá assim. Aqui, ó, porque da minha facecam não dá pra ver direito, ó. É um prédio, é uma das centrais da União Soviética. Olha, eu não disse? Vamos voltar pra história. Uma coisa que eu também esqueci de falar, gente, é que os soldados pegaram e enganaram o povo lá. Eles falaram lá, não, é só rapidinho, assim, é coisa de um mês, 2 meses lá. E aí vocês podem voltar. Balela, não voltaram até hoje. Alguns dados importantes antes de ir para algumas finalizações. Vamos lá. O primeiro, o o governo lá da União Soviética abriu os cofres para por causa disso daí. E por causa disso daí, muitos associam Chernobyl pela queda da União Soviética e pela rendição na Guerra Fria. Muitos associam isso. Já outros falam lá que não é. Mas aconteceu outras coisas. Vocês lá também. Porque em menos de mais ou menos um ano, em menos um ano, não, no fim do ano mais ou menos, não me lembro agora. Eu tô lembrando disso daí agora. O cara, um cara especializado nisso daí, foi até lá e fez como se fosse uma operação de guerra para ajudar os civis para se recuperar daquilo lá. E depois de e só no final daquele ano que a União Soviética comunicou que teve uma explosão em Chernobyl. E já outro dado diz que, na verdade, o que explodiu não foi o reator, foi o radiador do reator. Depois a União Soviética confessou que foi o reator inteiro que explodiu. De... Só que também tem outro negócio aí que já fica um pouquinho mais interessante aí. Que lá agora é um santuário de animais lá. Tem arara lá, tem bichos lá. Inclusive tem até uma filmagem muito famosa de um veado lá que aparece correndo no lá. Que falam que é sem cabeça. Não sei, eu não dei uma olhada direito naquele vídeo lá. Eu vi o vídeo várias vezes, mas eu não dei uma olhada direito naquilo lá. Já, já um dado bem interessante naquilo lá, sobre isso daí, é que tanto a usina quanto a cidade, ela fica mais ou menos perto de uma floresta. Tá lá, que logo após a estrutura do sarcófago ser finalizada foi apelidada de Floresta Vermelha. Por causa da radiação excessiva, as árvores emitiam luz vermelha. Olha que interessante aí, ó. Um dado interessante que e depois só o governo após a Guerra Fria confessou o que aconteceu. Um cara lá, o feriado dos trabalhadores, acho que é o 1º de maio, março, não me lembro, o mês seguinte, não me lembro do lá. É muito importante lá na Ucrânia. E eles não queriam passar despercebido lá. O cara pegou e falou lá, não, tudo bem, vocês podem ir lá sem perigo. Só que a radiação não fica parada. Ela foi até Kiev, lá por causa dos ventos lá. E teve uma chuva no dia. Teve uma maldita chuva no dia. Que aconteceu o quê? O povo tava festejando nas ruas, chovendo partículas radioativas neles.
Eu sei que foi um. Isso aí foi um choque tão grande pro cara lá que ele cometeu suicídio. Ele não foi preso nem nada, ele cometeu suicídio. Ó. Um dado muito. Que foi pra amenizar muita gente, mas que foi uma picaretagem daquelas grandes. Diz que só morreu 29 pessoas no acidente, que foi os cientistas e os bombeiros envolvidos, só. Mas meu, morreram milhares e milhares lá. Morreu liquidador, morreu civil, morreu bombeiro, morreu um monte de gente. Inclusive eu acho que em 2014 morreu o fotógrafo que tirou a primeira imagem lá. O piloto morreu na época. Isso aí eu sei, ele morreu na época. E para finalizar aqui, após a construção disso daí, em 2000, a usina foi reabilitada. Não, em 2000 não. Após a finalização do sarcófago, ela foi reabilitada. O reator 1, 2 e 3 voltou a funcionar. Aí só em 2000 aqui o governo da Ucrânia fechou Chernobyl. Quer fazer uma visitinha? Você pode. Porque deixa eu explicar um pouquinho. Passou anos. Passou mais de 50 anos disso daí. Deve ter feito uns 55 anos, chutando, acho, que aconteceu isso daí. E nisso daí a radiação vai embora, porque o que tem no urânio, lá, o plutônio do urânio tem dois tipos de radiação. O iodo 131 que ataca a tireoide, por isso que teve muita gente que ingeriu tabletes de iodo, o iodo normal lá, para evitar ter um câncer terminal de tireoide lá. Inclusive isso daí salvou muita gente, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aqui contando um pouquinho mais disso daí, tá? Eu não vou pôr aqui um pouco das imagens das pessoas, das crianças que acontece isso daí, porque primeiro que o vídeo já tá bem grande. E segundo porque é uma imagem triste. Tem criança que nasce com uma anomalia lá. Tem criança que mal sai do útero da mãe e já morre, infelizmente. É bem triste isso daí. Então eu não vou pôr foto aqui em nenhum vídeo, tá? Tanto é que elas são um pouquinho chocantes, tá? Pra gente que tem problema de emoção, não é muito bom não. Então, hoje é só o CS-137, um velho parceiro do povo de Goiânia, né? Vamos chegar nessa história também. E nisso daí, o CS-137 ele já tá acabando também. Lá, ele segura mais. Só que mais ou menos a radiação no ar lá, inclusive eu acabei de esquecer de um dado interessante. Só daqui a 200 anos, 200 a 900 anos, Chernobyl vai ser habitada. Chernobyl e Pripyat vai ser liberada de novo pra fazer isso daí. Inclusive aquela garra lá libera um dado importante também, que é o da história, que eu esqueci de falar. Todos, não foram só um não, foram todos. Os liquidadores foram se concentrando num raio de 50 km ou até 50 a 30 km da usina. Olha lá, limpando tudo. Árvore, tinha casa no meio do caminho, vinha um trator lá, demolia e enterrava. Olha lá, sempre enterrando. Tinha uns que tinham até mesmo snipers, rifles de longa distância para matar animais domésticos que já tinham infelizmente sido pegos pela radiação. Então para evitar que eles sofressem, eles pegavam e matavam. Vamos lá. Eles também pegavam essas caixas aí, essas limpadores de alta pressão, e ia limpando árvores por inteira lá. E depois estudar. E como eu disse lá, foi feito o sarcófago.
Enquanto isso, outros estavam fazendo sarcófago. Já, já sobre o passeio turístico lá, tem pessoal BR, inclusive no vi lá, o Castanhari fez um vídeo sobre Chernobyl e ele mostrou uma filmagem que ele foi lá. Então você pega, vai lá, com o medidorzinho lá, medindo lá. Você não pode encostar em nada, não pode comer nada, não pode sentar lá. Você não pode fazer nada lá, você não pode encostar. Encostou, médico. Vai pro hospital, vê aquilo lá. Tanto é que quando eles chegam lá, você sempre tem que andar com guia. Dependendo da área que você vai, você não pode ir por causa da radiação. Tem risco de morte lá ainda. Porque o 737 ele vai continuar ativo, acho que até até o ano 3000 e pouco, mais ou menos. Tá? Então, tem que pensar nisso da e tá, não pode, você não pode levar nada pra comer lá, não pode levar animal de estimação, não pode. Você tem que ir com você, não pode, tem que ir com, não pode ir de regata, não pode tem que ir sempre com uma camisa de manga comprida ou alguma outra coisa, não pode, você tem que sempre andar com um aparelhinho, inclusive, para medir a radiação de lá. Como eu disse, não pode comer, não pode beber nada, não pode pegar, encostar a mão lá, é pedir pra morrer. Inclusive, é que nem eu disse lá, tem passeio turístico pela usina, não lá. Mas aí é mais ativo ainda, por isso mesmo, você não pode entrar na zona do quarto reator. Você não pode entrar lá dentro, lá, e você não pode entrar em alguns outros lugares, tá? Inclusive, você não pode entrar lá sem autorização não, tá? Porque senão, esquece, você é banido de lá, acabou, você vai ser preso, e prisão na Ucrânia? Ah, deve ser ruim, hein? Ainda mais que é outro país. E a gente não sabe muita coisa de lá, hein? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vai ter outros vídeos nessa naipe aqui, de história, tá? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Deixe seu like, a avaliação de vocês é boa, tá? Eu vou fazer vídeos sobre teoria de FNAF, tá? Também, só pra contar pra vocês, tá? Sobre o futuro do canal, inclusive. Lembrando que vai ter pelo menos um vídeo por dia, aqui em dezembro, tá? E então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? E então é isso. Compartilhe o vídeo no seu WhatsApp, na sua rede social, tá? Compartilhe o canal, tá? Pra gente chegar numa marca de inscrito bem boa, tá? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!